Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de análise de custos industriais, né? Nesse caso a gente vai estar fazendo uma análise, né, de um custo produtivo para um ciclo de fabricação utilizando fabricação por meio de torno CNC, né? Aí a gente tem a ilustração da peça, né, que vai ser fabricada e a demanda, né, de fabricação dessa peça, ou seja, 2.000 unidades para a fabricação dessa peça. Então a gente vai analisar os dados para identificar o custo de fabricação desse material, ou no caso dessa peça. Bom, o primeiro ponto é analisar o parâmetro no que diz respeito ao tempo de fabricação, né? A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre tempo de fabricação, né? Então nesse caso aí o tempo já está definido, né? O tempo de fabricação por peça é de 12 minutos. O local onde vai ser entregue as peças, ele tem uma distância do local de fabricação de 400 km, né? Ou seja, quando a peça ela for fabricada, né, e for ser transportada para o local final, né, vai ter aí uma distância percorrida aí de 400 km, né? Aí voltada à logística da entrega. A máquina para fabricação, como eu já falei, vai ser o torno CNC. A entrega, né, a partir do momento da assinatura, são 15 dias para entregas. A matéria-prima, no caso da fabricação da peça, aço, 1020. E aí, no caso, o custo da barra de 6 metros desse aço, né, tá por R$ 420. Bom, o primeiro ponto aí que a gente vai estar analisando é o custo da matéria-prima, né, já que o comprimento dessa peça, o comprimento final dessa peça vai ser 100 milímetros, né? Então esse comprimento aqui final dela vai ser 100 milímetros, né? Então a gente vai ter aqui 100 milímetros. E com base nesse comprimento, como a gente já tem o valor da barra, né, de 6 metros, a gente vai fazer uma relação com base, né? Quantas peças vão ser possíveis ser fabricadas com essa barra de 6 metros, né? Ou esse varão de 6 metros, né? Então, nesse caso aí, convertendo metros para milímetro, né? Ou seja, 6 metros equivale a 6.000 milímetros, né? A gente divide aí 6.000 por 100, que é o comprimento útil da peça, né? Então, uma barra dessa daí dá para fabricar 60 peças. Lembrando o seguinte, né? Para a fabricação dessas peças, existe também a relação do material para o corte, né? Como é que você vai estar cortando essa peça num comprimento adequado para ela ser fabricada, né? Então você não vai cortar a peça normalmente com 100 milímetros, né? Você vai cortar essa peça um pouco maior, sem contar também o material que você perde pelo corte, seja pela serra, corte a plasma, enfim. Você acaba perdendo material também referente a isso, né? Mas aí no caso, se fosse considerar exatamente uma única peça, para um corte perfeito é de 100 milímetros, né, uma barra dessa daí daria para 60 peças. E aí a gente depois faz uma consideração para como tolerância, né, já que a gente vai ter justamente essa questão do tamanho da peça aí para a fabricação. Então, no caso, como uma barra dá para cortar 60 peças e a gente vai ter 2.000 peças, se a gente pegar a relação de 2.000 peças e dividir agora pelo número de peças por barra, a gente vai ter o número de barras. Então, é só pegar 2.000 e dividir por 60 e aí vai nos dar 33,33 barras, né? Então, como é um valor que não é um valor inteiro, a gente arredonda esse valor, né, no caso aí para 34 barras, só que entra essa questão da tolerância, né, no que diz respeito ao material que vai ser cortado, né? Então aí a gente chegou no valor de segurança para comprar justamente 35 barras, né? Sem contar também que às vezes acontece algum percalço no caminho, alguma peça que fica fora da medida, né? Alguma peça que fica não conforme, aí você acaba tendo que substituir, e como o prazo ele é apertado, né, não cabe muita margem para erro, né? Então aí 35 barras de 6 metros aí seria um volume ideal, né, aí para a fabricação, né? Então, como são 35 barras e cada barra está custando R$ 420, né, o valor total de matéria-prima seria justamente R$ 14.700, né? Então, esse aí seria o valor para a matéria-prima, né? A gente vai estar dividindo esse vídeo, né, em algumas partes, né, para ele não ficar muito extenso, tá bom? No caso, referente ao tempo de fabricação, já que são 15 dias, né, para a entrega das peças e cada dia contém 24 horas, então se a gente pegar 15 dias e multiplicar por 24 horas, a gente teria um total aí de 360 horas, né? Só que nesses 15 dias não é só o tempo da fabricação,
também entra o tempo da logística, né? Então 15 dias é o material fabricado, ele está chegando na porta do cliente, né? Então aí se a gente tivesse aí 24 horas para fabricar essas peças em um único equipamento, né, a gente teria aí 360 horas de fabricação aí em 15 dias. Só que cada peça ela dura 12 minutos para ser fabricada e a gente tem um total aí de 2.000 peças, né? Então nesse caso aí a gente vai multiplicar 2.000 peças por 12, vai dar aí 24.000 minutos. Convertendo esse tempo aí para horas, daria 400 horas, né? Ou seja, a gente já vê que se fosse fabricar uma peça por vez com uma única máquina, né, o tempo aí iria estourar, né? Já que 15 vezes 24 horas daria 360 horas, né? Ou seja, ficaria com 40 horas a menos, sem contar o tempo de logística de entrega, né? Então, nesse caso aí, a gente já tem o norte. Ou seja, se a gente pegar uma única máquina para fabricar essas peças aí, a gente vai ter problema. Então a gente vai precisar de mais de uma máquina aí para essa fabricação. Consequentemente, mais operadores também, né? Então, no próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade, justamente destrinchando, né, como chegar aí a esses valores finais, né? A gente já está com o valor específico da matéria-prima, precisa ainda do valor de logística, o valor de operador, o valor de ferramenta, né? Enfim, outros valores aí que a gente vai estar calculando. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, no nosso vídeo de análise aí de custo de produção, né, de um ciclo de torneamento, né, por meio de um torno CNC. A gente parou no último vídeo justamente nessa parte, né, referente ao tempo de fabricação, onde a gente viu que para fabricar todas as peças, né, já que cada peça dura 12 minutos e são 2.000 peças, a gente precisaria de 400 horas só de fabricação utilizando um único equipamento, né? E como a gente tem 15 dias úteis aí para a fabricação, a gente viu que a gente vai precisar de mais de uma máquina aí para fabricar, né? Então, o que é importante a gente analisar nesse caso já que a gente tem o tempo de fabricação e tem o tempo de logística dentro desses 15 dias, a gente precisa já extrair dos 15 dias o tempo de logística, que é para ter exatamente o tempo útil de fabricação, ou seja, que será menos de 15 dias. Né? Então, no caso, como são 400 km, né, de distância do ponto A para o ponto B, ou seja, do local de fabricação para o local de entrega, normalmente as empresas de transporte são terceirizadas, né, e nos contratos eles têm um deslocamento mínimo por dia, né? Então, nesse caso aí, supondo que a empresa contratada ela desloque 200 km por dia, né? E no caso, como são 400 km o total, se a gente pegar 400 e dividir por 200, a gente vai chegar ao total de dias para ser entregue, ou seja, 2 dias. Né? Então, desses 15 dias totais, a gente já abate 2 dias. Só que, levando em consideração a logística, como a transportadora vai percorrer 200 km por dia, então ficaria muito em cima, né, a relação de realmente estar trabalhando com 2 dias apenas, né, já que ele vai estar percorrendo 200 km no máximo, e a gente teria justamente 200 km no último dia percorridos, né, ou seja, ficaria com um valor muito em cima. Né. Então, nesse caso aqui, o interessante é dar uma margem de folga aí para 3 dias. Né? Ou seja, para garantir de fato essa relação da entrega. Né? Então, se a gente está trabalhando com essa margem de 3 dias, significa que a gente teria 12 dias para fabricação e 3 dias de movimentação para entrega. Né? Então, nosso tempo de fabricação ele já reduz para 12 dias. E isso é importante por quê? Que é justamente para determinar a quantidade de equipamentos e a quantidade de operadores aí na fabricação. Então, nesse caso, aí, a gente teria 12 dias de fabricação. E tem um detalhe que é importante, que é o seguinte, ou seja, se a gente trabalhar com 12 dias de fabricação e tiver algum problema no percurso, a gente ficaria também sem margem. Né? Então, a gente pode reduzir essa quantidade de dias para ter uma margem de segurança caso tenha algum problema. Então, aí a gente vai estar trabalhando com 11 dias de fabricação com base nessa margem de segurança. Bom, então nesse caso aí, como a gente vai ter 11 dias, se a gente multiplicar 11 dias por 24 horas, a gente vai ter 264 horas, né? A gente já sabe que o tempo, se a gente fosse ter uma máquina para fabricar todas as peças, aí daria 400 horas. Então a gente já vê que é um tempo bem abaixo, né? Ou seja, não dá para ser uma máquina aí para fabricar todas essas peças. Então, no caso, se a gente supor 2 máquinas,
já que a gente teria 11 dias, 11 dias úteis, né, para fabricação, né? Então a gente multiplicaria essa quantidade de horas disponíveis por uma máquina para duas, ou seja, 264 multiplicado por 2, que daria aí 528 horas. Né? Então duas máquinas para 11 dias daria tempo suficiente aí para fabricar todas as peças, já que para a fabricação das peças, né, no caso cada peça dura 12 minutos, a gente teria um total de 400 horas úteis. Então aí 528 horas a gente tem uma sobra aí de 128 horas, então duas máquinas daria tranquilamente para fabricar. Se a gente tivesse mais máquinas, né, exemplo, 3 máquinas, a gente encurtaria ainda mais o tempo. As duas máquinas aí, no caso, é o suficiente. Né? Então, nesse caso aí, supondo uma escala de processo com um operador de 8 horas da manhã até as 17 horas, né? Ou seja, ele trabalhando de 8 horas até 12 horas da manhã, 12 horas tendo intervalo de 12 às 13, né, para o almoço, e voltando de 13 horas e indo até as 17 horas, né? E depois o segundo operador pegando de 17 horas até as 22 horas, ou seja, complementando o turno. Então teria aí tempo de trabalho de 8 horas da manhã até as 22 horas, né? Levando uma hora de intervalo aí do operador 1. Né? O operador 2 ele já entraria com essa margem aí de intervalo do seu turno, né, de trabalho. Então nesse caso aí, considerando essa escala, a gente teria um total de 13 horas por dia, ou seja, 13 horas úteis por operador. Aí você diz, poxa, mas eu poderia estar adentrando aí também de madrugada, né? Quando a gente faz trabalho no turno da madrugada, a gente tem justamente adicional noturno, né? Então, nesse caso aí, eu estou considerando que a gente não vai ter adicional noturno. Se fosse um caso necessário, entraria também no custo, mas aí nesse caso aí eu estou considerando não colocar para diminuir o valor do preço final para o cliente. Bom, então nesse caso aí ficaria 13 horas por dia. E aí, no caso, como a gente está considerando aí o uso para 3 equipamentos, né? E aí, no caso, só fazendo a correção, ficaria melhor utilizar 3 equipamentos, porque 3 equipamentos a gente não entraria na questão do terceiro turno. Né? Então, de vez de estar utilizando 2 equipamentos, a gente iria utilizar 3 equipamentos para não entrar no terceiro turno, né? Ou seja, no turno aí da madrugada. Né? Então, 3 equipamentos aí visando isso. 2 equipamentos daria para fazer? Daria, mas a gente teria o custo adicional noturno. Né? Então, 3 equipamentos aí a gente não precisaria entrar nesse custo. Então, cada equipamento teria uma fabricação aí de 13 horas. Né? Então, a gente teria aí 13 multiplicado por 3, né? Ou seja, a gente teria 39 horas úteis de fabricação por dia, né? Somando os 3 equipamentos. Né? Então, no caso, como seria 39 horas, né? E a gente teria 11 dias aí de fabricação, a gente teria aí uma margem de 429 horas. E a gente sabe que precisa apenas de 400 horas. Né? E aí, então, a gente teria ainda 29 horas de tempo de fabricação aí de margem, caso venha a ter algum problema. Né? Então, a gente teria 3 equipamentos. No caso, para cada equipamento, a gente teria 2 operadores. Né? Então, a gente teria 6 operadores no total envolvidos nesse processo. E aí um total de 429 horas de fabricação para execução da matéria-prima, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, né? O próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade aí com os próximos custos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo de análise de custo de produção, né? Essa é a terceira parte da sequência, né, de vídeos, e nesse caso a gente está fazendo análise de custo de produção da parte do CNC, né? E nessa terceira parte, né, a gente vai estar dando continuidade, né, lembrando aí a última etapa que a gente viu, né, que foi justamente da escala de produção, né, onde a gente chegou à definição de 2 escalas, né, levando em consideração 2 operadores, né, no caso um operador trabalhando de 8 às 17 horas, né, e outro operador das 17 às 22 horas, né, o que nos daria aí 13 horas por dia, levando em consideração que você vai estar tirando uma hora, né, de intervalo aí da escala de 8 às 17. Né? Então, com base nessa informação, a gente vai ter 11 dias de produção, né, cada dia vai gerar 39 horas, e nesse caso a gente vai ter um total de 429 horas de trabalho. Né? Lembrando que a fabricação ela é para fechar em 400 horas, mas aí a gente fica com 29 horas aí, caso venha a ter algum problema no ciclo de fabricação. Né? Lembrando que a gente vai estar trabalhando com 3 equipamentos, né? Ou seja, 3 tornos CNC. Bom,
No caso, os operadores, né, supondo que o salário individual deles, o individual seja de R$ 3.400 já com encargos, né, ou seja, levando em consideração não só o salário bruto dele, mas levando em consideração também os encargos que são pagos pelas empresas, né? Então, no caso aí, somando, a gente está supondo aí que dá R$ 3.400, a jornada mensal, né, de trabalho do operador seja de 160 horas. E aí, nesse caso, dividindo o salário com os encargos pelas 160 horas, a gente ficaria aí com uma relação de R$ 21,25 por hora de custo referente à ação do operador do turno CNC, né? Então, o custo de fabricação da peça deve também estar cobrindo esse custo no que diz respeito à parte do salário do operador. Então, aí já fica mais um valor aí para ser guardado. No caso, como a gente está estipulando aí 429 horas, né, com as 29 horas aí a mais de sobra, a gente vai estar multiplicando, né, o valor da hora do operador pelas 429 horas, o que vai nos dar R$ 9.125 reais e 25 centavos, né? Nesse caso aqui é o custo que a gente vai ter com a parte de salário, né? Então, 9.125 reais, né, 25 centavos, vai ser aí a referência desse custo, né, justamente fracionando no que diz respeito à hora do operador, né? Então aí mais um custo aí para ficar guardado. Bom, outro custo também que é necessário a gente está levantando é o custo com o equipamento, né? Ou seja, já que a gente vai estar utilizando um equipamento, esse equipamento ele tem um custo para a empresa também, e no caso esse equipamento a gente pode estar considerando a depreciação, né, que é justamente o desgaste com o tempo de uso do equipamento. Tem alguns fatores, né, que indicam aí cálculo referente a tipo de depreciação, né? Então normalmente se trabalha com um fator, né, ou por mês, ou por hora, né, ou por semestre. Outro custo também, né, já que o equipamento ele vai ter que estar em pleno funcionamento, custo com manutenção, né? Então nesse caso aí, ou uma manutenção terceirizada, ou uma manutenção da própria empresa, né? Então é também custo, né? Então entra a parte de salários, encargos. Outro custo também comum para o equipamento, energia elétrica, né? Já que ele vai estar ligado, né? E aí entra também outros custos, né, referente ao uso do equipamento, né? A parte de ferramenta, né, já que é usinagem, a gente vai estar colocando a parte, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a parte de ferramentas, né? Então nesse caso aqui a gente também tem que estar verificando o custo do equipamento, né? Então nesse caso aí a gente tem que ter uma relação para os dias, né, de trabalho mensal desse equipamento, né? Já que um equipamento, exemplo, eu posso estar utilizando aquele equipamento 24 horas por dia, né, 30 dias no mês, né? Então se a gente trabalhar com essa relação de escala, a gente chega à condição de 720 horas, né, mensais que o equipamento ele pode estar na ativa, né? A gente não coloca a manutenção nesse caso, né? Exemplo, o equipamento vai ficar 30 dias aí direto ligado, né? Não tem manutenção, não tem parada, a gente está levando em consideração o uso contínuo dele, né? Aí porque a gente está querendo determinar o custo do equipamento, né? Então o valor que a gente chegar com base nessa relação aqui de depreciação, manutenção e energia elétrica, a gente vai estar dividindo pela carga horária. Por quê? Da mesma forma que o operador ele tem um custo por hora, o equipamento ele também vai ter um custo por hora, né? E nesse caso aqui, supondo que o custo mensal do equipamento seja R$ 14.000, ou seja, custo levando em consideração depreciação, manutenção, energia elétrica, né? Ou seja, esse equipamento ligado aí constantemente, né? O quanto é que eu gastaria mensalmente para manter ele, né? Aqui no caso está o valor, né? A gente não entrou nesse detalhe, né, de chegar à estimativa do valor aqui, ou de chegar ao detalhe do valor, né? A gente fez de fato uma estimativa, né? Mas é possível fazer esse cálculo, né? Agora sim, se você for seguindo, você pode estar seguindo várias vertentes e chegar no valor do custo mensal dele, né? O grande detalhe que a gente identifica são esses três tópicos, né? Depreciação, manutenção e energia elétrica. Caso ele tenha um outro consumível comum, também entraria, né? Exemplo, manutenção aqui eu já estou colocando também uso de fluido de corte, uso de lubrificante, né? Então ficou tudo dentro desses três tópicos, né? Então aí esse equipamento ele tem um custo ativo aí de R$ 14.000 mensal, levando em consideração aquelas mais de 700 horas, né, de uso por mês. Então nesse caso aqui eu pego esses R$ 14.000 e vou estar dividindo pelas 720 horas, né, o que vai me dar um custo mensal de R$ 19,45. No caso não é o custo mensal, né, é o custo por hora, né? Ele vai me dar um custo por hora de R$ 19,45.
Ou seja, se, exemplo, vamos supor que você vai alugar esse equipamento para uso e vem alugar ele por R$ 10 a hora, exemplo, né? Você vai estar tendo um prejuízo, não só pelo equipamento, mas não vai estar nem fazendo a relação de manutenção dele. Lembrando que esses R$ 14.000 foi uma estimativa, né? Mas o valor pode ser bem maior, né? Então, no caso, ficaria um custo de hora por máquina maior. Mas aí no caso, fazendo a relação que a gente analisou, chegou aí R$ 19,45, tá bom? No caso, no custo para a fabricação, a gente chegaria a essa relação de R$ 8.344, né? Seria a relação para o custo de fabricação das peças, né? Então, a gente tem se a gente for levar em consideração, né, o que a gente já calculou até agora, né, a gente tem, minimizar aqui, a gente tem operador, né, a gente já viu que as 429 horas vai dar R$ 9.125, o custo do uso da máquina, né, R$ 8.344, e a matéria-prima, que a gente já calculou antes, R$ 14.700. Né? Esse custo da máquina, que só para recapitular aqui, ele está ligado justamente a essa questão aqui do custo por hora. Né? Ou seja, se a gente pegar esses R$ 19,45 e multiplicar por 429 horas, a gente justamente vai estar chegando nesse custo mensal. Só para não ficar sem a informação de onde surgiu esse valor especificamente. Né? Então, nesse caso aí, a gente está com os 3 custos já calculados, tá bom? Faltam alguns outros custos, a gente vai estar colocando nos outros vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa análise de custo de produção, né, da parte CNC, hoje é o 4º vídeo. Né? A gente parou justamente no vídeo 3 falando sobre os custos que a gente já tinha calculado, né? No caso, custo do operador, custo da máquina e custo da matéria-prima. Né? Então a gente já tem 3 custos, né? E aí a gente vai estar dando continuidade. O próximo custo que a gente vai estar analisando é custo com ferramenta. Nesse caso, com base na geometria da peça, são 4 ferramentas que a gente vai estar utilizando. Ferramenta para desbaste, ferramenta para canal, né? Você pode observar que tem uns canais aqui na peça. Ferramenta para o roscamento e ferramenta para o acabamento. Né? Então 4 ferramentas. Né? Então qual é o ideal? O ideal é analisar o tempo que cada ferramenta vai permanecer em uso durante a peça. Por quê? Essas ferramentas elas têm um tempo no que diz respeito ao desgaste do inserto, né, ou da pastilha, né, que você vai estar utilizando. Né, já que a gente está levando em consideração o uso de ferramentas de metal duro. Né, no caso aí para o torneamento. Né, então essas ferramentas, normalmente você tem indicação do fabricante, né, mas é sempre bom fazer teste, né, para ter uma estimativa de tempo útil, né, de cada ferramenta. Né. Então com base no tempo útil da ferramenta e com base no tempo que cada uma vai permanecer em fabricação, né? O próprio CNC você tem como fazer essa análise, você vai saber o tempo de troca da ferramenta, né? Então aí com base no tempo de troca da ferramenta, né? No caso do tempo de troca do inserto, você vai ter o valor, né? Que você vai gastar com ferramenta durante a fabricação da peça, né? Nesse caso aí eu estou considerando que para cada ferramenta a gente vai ter o uso de 3 minutos. Obviamente que na prática não seria, né? De desbaste você provavelmente passaria um pouco mais de tempo, de rosca também. Mas aí para não ficar muito destrinchado, a gente está considerando que cada ferramenta vai ficar com 3 minutos em uso durante a fabricação, já que o tempo de fabricação de cada peça é de 12 minutos, como a gente viu no início da série de vídeos, né? Então, com base nisso aqui, a gente está estimando que cada ferramenta, cada inserto, ele consiga durar 3 horas de fabricação contínua. Ou seja, não é que depois de 3 horas ele vai quebrar, enfim. Depois de 3 horas ele vai começar a perder capacidade de usinagem e pode vir a interferir na rugosidade e, consequentemente, na parte dimensional. Né? Então, nesse caso aí, para cada inserto a gente vai estar trocando a cada 3 horas. Como cada peça dura 12 minutos e cada ferramenta vai estar 3 minutos, né? Ou seja, 3 minutos por peça, aí a gente tem como fazer essa análise do tempo de troca da ferramenta, consequentemente a gente vai saber a quantidade de ferramentas que serão necessárias para o uso. O outro ponto, estabelecer o valor, né, de cada inserto, aqui a gente está colocando aqui os valores, né? Inserto para desbaste, inserto para canal, inserto para rosca e o inserto para acabamento, né? A gente está estimando esses valores. Então, cada inserto ele vai custar aí esse valor, né? No que diz respeito à unidade.
E no caso, com base no tempo, né, já que o inserto ele dura 3 horas, ou seja, 3 horas dá para fabricar 15 peças. Né? Ou seja, você consegue fabricar 15 peças com o inserto. Né? Então, a cada 15 peças serão trocadas essas ferramentas. Ou seja, a cada 15 peças a gente vai ter o acréscimo da soma, né, desses valores aqui. A gente vai ter a soma desses valores aqui, que vai ser a troca dos insertos, né, a cada 15 peças. Bom, como a gente tem 429 horas no total de fabricação, estou colocando 429, né, já com as 29 horas de sobra, dividindo por 3 horas, né, o que representa essas 3 horas, o tempo de duração das ferramentas, a gente vai precisar de 143 insertos de cada. Isso mesmo, 143 de esbaixo, 143 de canal, 143 de rosca, 143 de acabamento. Lembrando que são 2.000 peças, né? Ou seja, é bastante peça. Nesse caso, como cada ferramenta tem um valor específico, é só multiplicar por 143, né? E aí nesse caso aqui a gente vai identificar o valor total das ferramentas, né? Então multiplicando, exemplo, a ferramenta de desbaixo, a gente vai ter um custo de R$4.000, a de canal 4.576, a de rosca 5.720 e a de acabamento 3.718, né? Ou seja, somando tudo, a gente vai ter um custo total com ferramentas de pouco mais de R$18.000, né? Então é o custo que a gente vai ter aí com ferramentas aí durante a fabricação, né? Então a gente já calculou custo com operador, custo com máquina, custo com matéria-prima, custo com as ferramentas, né? E só esses 4 custos aqui dá um total de R$50.183, né? Ou seja, para a fabricação das peças. E no caso, se a gente pegar 2.000 peças, né, e fazer a divisão por esse valor, a gente vai chegar a um custo por peça de R$25,10. Só que esse ainda não é o custo final das peças, né? A gente está faltando acrescentar aí alguns valores ainda, tá bom? E aí vai ficar para o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente chegou no último vídeo, né, nessa parte de análise de custo de produção, né, de fabricação por meio do equipamento CNC, né, no caso de um torno CNC. A gente já analisou alguns custos, né, que vocês podem ver na parte operador, máquina, matéria-prima, ferramentas, né, esses cálculos a gente fez nos outros vídeos, né, nos outros quatro vídeos, né, e a gente chegou até então um valor de R$50.183, dando um custo por peça de pouco mais de R$25, né? Só que ainda faltam alguns custos, né? Custo com logística, né? A gente já viu que é 400 km, né? A questão da distância, né? Do ponto de fabricação para o ponto de entrega. E é nessa questão de logística, né? Tem alguns detalhes, né? Você pode ter na sua empresa o próprio transporte, né? Então aí você vai ter custo de manutenção, enfim. Tem que analisar o custo fracionado, né? De quanto ficaria. Mas aí no caso, supondo que seja uma empresa terceirizada, né, e tenha fechado uma relação de valor por quilômetro, né? Então nesse caso aqui, cada quilômetro rodado vai custar R$7, né, para a empresa. E aí no caso, entra também algumas situações como o volume e o peso, né, que vai estar sendo transportado. Né? Alguns contratos entram também essa relação, né? Exemplo aqui, 2.000 unidades dessa peça, né, vai dar um peso elevado. Mas aí supondo que tenha sido apenas o custo por quilômetro, né, a gente vai estar supondo aí R$7 por quilômetro. Né? Então tem algumas empresas que também fazem essa relação aí, levando em consideração volume e peso, e às vezes também entra a questão material que tem um determinado valor, entra também a parte de segurança patrimonial. Né? Mas enfim, nesse caso aqui é só o custo mesmo por transporte, não entra nem outro custo, enfim. Bom, então nesse caso aqui só é multiplicar, né, os R$7 pelos 400 km, né, dá R$2.800, né? Então nesse caso aqui é o custo logístico aí do material saindo do ponto de fabricação para o ponto de entrega. Né? Então a gente está com mais um custo aqui, né, que subiu um pouquinho mais, né, o valor foi para 52, um pouco mais de 52, ou já foi para quase R$53.000, né? E aí está faltando mais dois valores aí importantes, né? No caso, o custo de suporte ao negócio, né? Esse custo aí ele é muito interessante porque se você está nesse exemplo, esse caso específico, né? Você tem equipamento, tem um operador, que vai estar lá diretamente na fabricação, o pessoal da manutenção, mas aí entra outros sistemas que estão ligados a essa questão do negócio, né? Ou seja, o negócio dessa empresa é a usinagem, mas entra RH, departamento de engenharia, departamento de projetos, todo o suporte do negócio, ele entra também com a fração do preço que você vai estar cobrando.
né? Então é sempre importante estimar quanto é a margem de contribuição desse suporte ao negócio, né? Exemplo, situações onde o suporte ao negócio é 60%, ou 50%, 60% do custo total da empresa, você tem um suporte ao negócio muito pesado, né? Então normalmente o suporte ao negócio é ali entre 25% até 35% aí é o ideal para que você tenha aí um processo enxuto aí de suporte ao negócio, né? Nesse caso aqui eu estou considerando que o custo estimado até então, você vai ter um acréscimo de 35% de margem, né? Ou seja, a gente já calculou R$ 52.983, então a gente vai estar acrescentando 35% em cima desse valor, que vai ser o custo de suporte ao negócio, né? Então nesse caso aí vai subir para R$ 71.527. Fora isso, entra a questão do lucro. Também a empresa precisa faturar, né, os donos, acionistas, enfim. Aí a gente está considerando uma margem de 30% de lucro, né, em cima do custo total, que aí no caso R$ 71.000, pouco mais de R$ 71.000, né? Então nesse caso aí acrescentando mais 30% vai para R$ 92.985,15, né? Então esse aí seria o custo, o valor total, né, repassado aí para o processo, né? Então você pegando as 2.000 peças aí, dividindo por esse valor, vai dar aí R$ 46,50 por peça, né? Então seria aí essa relação de fabricação. Lembrando sempre que nessas situações, quando vai ser negociado o preço, né, se deve ter uma margem ali de negociação, né, de você estar colocando lá um preço inicial e poder também trabalhar esse preço até chegar lá a um determinado fator, né? Então, um exemplo, custo que você vai ter com o equipamento, margem de lucro, enfim, você sempre tem que estar trabalhando com uma margem ali que você possa estar negociando, mas sem gerar prejuízo para a empresa, né? Quando você coloca uma situação de um negócio que ele empata custo com o valor final, você está dando um prejuízo para a empresa porque entra também depreciação de todo o circuito que está sendo envolvido ali no sistema. Bom, de qualquer maneira, aqui está o valor final da peça, né? A gente verificou aí várias etapas, né? A gente está supondo aí que os impostos já estão embutidos aí no processo, então a gente chegaria a esse valor final por peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!